Vamos começar a centrar a nossa atenção aqui na funcionalidade finalizar a encomenda. Eu penso que muitos de vocês estarão curiosos para perceber que meandros é que vão ser necessários desenvolver para finalizarmos a nossa encomenda. É óbvio que, à primeira vista, o que nós vamos ter que fazer é, primeiro, verificar se existe um utilizador logado. E nós já vamos falar sobre isto, porque entretanto passou-se tanto tempo sobre a criação do primeiro utilizador que eu pura e simplesmente esqueci a minha password. Vamos imaginar que vocês criaram também um cliente e que já se esqueceram da password desse cliente. Eu vou-vos mostrar uma forma muito simples de vocês poderem resolver essa situação sem terem que estar a criar um cliente novo, ok? Bom, outra forma outra circunstância aqui neste caso é, depois de verificarmos se o login, se alguém está logado ou não, se há um cliente ou não, nós vamos ter que arranjar uma forma de evitar que o utilizador, ao finalizar a encomenda, o sistema verifique que ele não está logado e que seja encaminhado para o login, e depois dele fazer login, não volte logo para o carro. Nós temos que fazer com que ele volte logo para o carro se ele, de facto, clicou aqui em finalizar a encomenda e foi aberto o quadro de login a partir deste ponto daqui. Então vou-vos mostrar aí uma estratégia, existem várias que podem ser utilizadas, eu vou-vos mostrar uma estratégia que usa dados da sessão para fazer exatamente isso. Isto é, quando nós clicarmos em finalizar a encomenda, se o utilizador não estiver logado, nós vamos reencaminhá-lo para o quadro de login, que é este que aqui está, ok? Mas vamos colocar uma variável na sessão temporária para que, assim que o login seja efetuado com sucesso, e se essa variável existir na sessão, ele vai automaticamente acionar o carrinho, vai redirecionar para o carrinho e vai fazer com que essa variável desapareça, ok? Isto são tudo técnicas para agilizar a experiência do utilizador. Depois, a partir daí, obviamente que vamos ter uma série de desafios a resolver e que a seu tempo nós iremos aqui expor. Bom, mas vamos aqui a algumas técnicas, a algumas dicas, a algumas práticas que podem ajudar a vocês perceberem como resolver problemas, ok? Então, no finalizar a encomenda, nós vamos ter que verificar se algum utilizador está logado. Ora, eu no meu login tenho um utilizador que é este que aqui está, mas eu pura e simplesmente esqueci-me de qual é a senha dele. Já experimentei aqui o ABC123, clicar aqui em entrar, ele dá-me login inválido. Já experimentei também o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clico aqui em entrar e não funciona. Bom, eu vou-vos explicar como é que vocês podem resolver se tiverem um problema deste género. Obviamente que vocês têm acesso a todo o sistema, nomeadamente à base de dados. Eu tenho aqui a minha base de dados aberta, tenho aqui o clientes e tenho aqui o meu e-mail. A minha senha está encriptada. Está encriptada com que forma? Com que formato? Bom, aí vocês terão que ir ao vosso código e neste caso, dentro da pasta Core, no Models, vocês vão ter aqui o clientes. Ora, no clientes vocês vão ter que encontrar uma função que faz a criação do novo cliente, isto é, que registra o novo cliente. Ora, para isso vocês podem fazê-lo da seguinte forma. Estando aqui nos clientes, vocês podem clicar aqui neste espaço, abrir aqui o clientes e procurar aqui na lista das funções que aqui estão. Isto, ao verificar o email existe, registar cliente, portanto será esta. Ao clicarem aqui, vocês vão saltar diretamente para essa função. Obviamente que vocês já conhecem este mecanismo de diminuir aqui estes blocos para mais facilmente com o cursor do rato, neste caso, ou do mouse, como vocês gostam de chamar também, vocês podem rapidamente aqui rolar quando querem ver o documento assim fechado. Há aqui uma extensão que eu vos posso aconselhar, que eu acho muito interessante e que eu uso com alguma regularidade, que não é perfeita, mas que funciona muito bem. Vocês vão colocar aqui Fold e vão escolher esta extensão que tem aqui, Fold, Unfold All Icons. Aqui diz All Icon, mas enfim, é o que é. Vamos fazer aqui um install, a instalação é muito rápida e o que vai acontecer aqui é o seguinte, reparem, apareceram aqui embaixo estes dois pequenos botões ou estas duas pequenas opções. Agora reparem o que é que acontece quando eu agora regresso aqui ao meu espaço normal de trabalho e faço o seguinte, se eu clicar aqui, ele vai abrir todas as funções que aqui estão. Se eu clicar aqui dentro de um documento que está todo aberto, se eu clicar neste botão daqui, ele vai diminuir isto tudo desta forma. Vocês clicam aqui uma única vez e têm as funções todas diminuídas no seu espaço, isto é, colapsadas. Qual é o único downside disto tudo? É que quando vocês entram dentro das vossas funções, alguns elementos, ou todos os elementos que têm este tipo de botão, também estão colapsados.
Mas há aqui uma coisa que é muito interessante. Isto permite-vos encontrar rapidamente a função que vocês querem. Quando vocês fazem um duplo clique na função e clicam aqui em expandir, vocês vão ficar nessa função, ela vai expandir o código por completo, mas vocês já estão no local que querem e, portanto, não interessa se as outras ficam abertas ou não. Se vocês, porventura, encontrarem uma extensão mais interessante do que esta, agradecia que deixassem nos comentários do vídeo para que eu possa também adotar. Ok? Dito isto, vamos então verificar aqui o seguinte. Eu esqueci a minha password. Como é que eu vou resolver isto? Bom, nós temos aqui o validar e-mail e nós vamos... Aqui nós não queremos o validar e-mail, obviamente, então eu vou clicar aqui para remover tudo, ou melhor, fechar tudo, e agora quero aqui registrar cliente. Duplo clique aqui, clico ali para abrir, estou lá no registrar cliente. Reparem como é que é usada a função password hash, com o valor da senha que eu escrevi e depois o password default. Bom, aquilo que eu vos aconselho a fazer é o seguinte, vocês podem ter... usar gratuitamente aquilo que se chama um PHP Sandbox. O que é um PHP Sandbox? Existem vários. Eu tenho aqui o PHP Sandbox, tenho aqui este outro PHP Sandbox, qualquer um deles à partida dará. Vocês clicam aqui, o que é que ele vos vai abrir? É um ambiente onde vocês podem colocar aqui código e executar, escolhendo a versão do PHP que vocês querem, e fazer executar o código e depois ver aqui o resultado. Ora, reparem, nesta circunstância, então, se eu consigo aqui perceber qual é o sistema usado para criar as minhas passwords, eu vou simplesmente copiar tudo isto que aqui está e vou colá-lo aqui no meu sandbox. Okay? Então vou fazer aqui um echo, quero apresentar a password que eu agora quiser colocar aqui dentro. Okay? Então se eu quiser que a minha password seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? Eu vou colocar obviamente isto aqui à volta de pelicas ou aspas duplas e agora vou pedir, neste caso eu aqui não necessito do trim, ok? Portanto, quero só o password hash, quero esta password transformada no password by default, então eu vou fazer a execução. Vou executar aqui o código e o que ele me vai apresentar aqui é este bloco que aqui está. Eu vou copiá-lo, ok? E agora vou à minha base de dados e vou fazer simplesmente o seguinte. Vou editar isto que aqui está, vou eliminar e vou substituir. E tenho a minha password alterada, ok? Obviamente que isto só é possível fazer estando nós com acesso direto à base de dados. Então vamos testar aqui. Temos aqui o nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar e temos o nosso login feito e cá está então o nosso login. Claro que este arranjo que aqui está nós depois iremos dar uma volta, mas agora quando clicarmos aqui estamos logados, quando clicarmos em finalizar a encomenda devemos ter qualquer coisa para executar nisto. Obviamente que eu vou aqui fazer um logout, continuam lá os valores do meu carro, reparem como a nossa loja começa a ter uma vida própria. Então vamos aqui resolver esta situação. Vamos deixar ali o sandbox aberto, eu aconselho-vos a deixar ou escolher um ou outro, vocês podem escolher vários, existem 3 ou 4 diferentes, não têm muitas diferenças entre si, basicamente eles permitem fazer aqui a execução do código, permitem copiar, etc. O que eu vos aconselho, obviamente, é vocês terem isto guardado nos vossos favoritos. Bom, vamos então aqui regressar ao nosso sistema, temos isto aqui resolvido, e o que nós queremos agora é abrir aqui nos controladores o carrinho. Ora, no carrinho, mais uma vez vou retirar partido disto, reparem, no carrinho temos estas funções que aqui estão. Ora, o que eu vou aqui adicionar é uma nova função, public function, carrinho, ou melhor, vamos colocar aqui mesmo finalizar, encomenda. Ok? Bom, vamos colocar isto corretamente, é assim. E o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Bom, vamos ter que verificar se existe cliente logado. Ok? E no caso de não existir, ou não existe, então o que é que vamos fazer? Login. Para fazer o login, nós vamos ter que fazer o seguinte. Então, vamos colocar um referer na sessão, eu já vou explicar o que é que isto é, abrir o quadro login, após login com sucesso, regressar à loja. Ok? É isto que tem que acontecer. E o regressar à loja significa também que nós temos que remover o referer da sessão, para que não volte a ser utilizado. Bom, o que é que esta variável na sessão vai permitir fazer? Vai ser uma variável temporária que só vai existir para perceber que depois do login, se esta variável existir na sessão,
ela significa que no quadro de login, após login correto, ele vai ter que redirecionar para a loja. É tão simplesmente isso. Se já existe o login, então o que é que ele vai fazer? Passo 2. Passo 2 significa o quê? Ainda não sei. Nós vamos apresentar eventualmente uma lista dos produtos, com o preço, etc. Tudo isso. E vamos mostrar a morada, eventualmente, do cliente, porque nós sabemos que aqui no nosso sistema, quando clicamos em criar uma conta, já pedimos essa informação ao nosso cliente. Portanto, temos aqui a possibilidade de colocar logo a morada e depois pedir para ele confirmar, ok? Se quer fazer aquela compra. Obviamente que é a partir daqui que depois vão entrar os sistemas de pagamento. Bom, eu quero chamar desde já a atenção para o seguinte. Eu vou depois explicar qual é a filosofia que está por trás da maior parte dos sistemas de pagamento online. Não vou, contudo, mostrar um em específico. Isto é, para não correr o risco de estar a escolher um sistema de pagamentos online, ter que perder várias horas a ter que o estudar para apenas o trazer aqui ao vídeo, eu vou-vos explicar qual é a ciência que está por trás da esmagadora maioria deles. Vamos poder, inclusive, falar aqui de alguns, não há qualquer problema. Acontece é o seguinte, e depois vocês vão ter a oportunidade de verificar isso com maior detalhe, é que cada tipo de pagamento tem a sua forma de agir. Uns funcionam por web services, por funções callback, outros funcionam com o preenchimento de formulários fora do âmbito da vossa loja, outros funcionam com a emissão de códigos e de hashes. Portanto, há um manancial imenso de serviços chamados gateway de pagamentos, ou gateway de pagamentos, e cada um tem a sua forma de funcionar. Se vocês me disserem, mas eu gostava muito deste, ok, o vosso colega do lado vai dizer, mas eu prefiro utilizar aquele. Porquê? Porque depois tem a ver com as fees, isto é, com as percentagens que vocês têm que dar a esse tipo de serviços para ter esses pagamentos, etc. Mas vamos reservar um vídeo exclusivamente para equacionarmos todas essas situações e vocês terem uma noção mais concreta do que eu estou a falar. Bom, dito isto, vamos aqui ao finalizar a encomenda. Nós não sabemos muito bem o que é que fica logado quando os nossos clientes estão logados. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Store. Print data. Session. Eu quero ver o que é que fica guardado na sessão quando um cliente está logado. Então vamos aqui refrescar tudo isto. Vamos aqui à nossa loja. Vamos aqui ao login. Vamos colocar aqui o nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui entrar. Ok. Vamos clicar aqui no carrinho. E quando eu clicar em finalizar a encomenda, eu não tenho nada ainda a funcionar. Pois não. É óbvio. Porquê? Por uma razão simples. É que eu vou ter que abrir aqui nas minhas views a parte do carrinho. Na parte do carrinho eu vou ter aqui embaixo. Vamos ter aqui, então, o botão finalizar a encomenda, que neste momento não tem rigorosamente nada. Então eu vou adicionar aqui uma rota, que vai ser o finalizar a encomenda. Esta rota não existe. Vamos chamar aqui as nossas rotas. Rotas.php. Nas rotas nós vamos adicionar a rota aqui embaixo. E vamos dizer que quando esta rota for colocada na URI, ou neste caso na nossa query string, nós vamos executar o carrinho finalizar encomenda. Ora, este finalizar encomenda foi aquilo que nós acabamos de criar aqui no nosso carrinho e, portanto, agora sim já estaremos em condições, se eu refrescar isto, de ir para aquela função que ali está. Ora, reparem o seguinte, nós temos um cliente logado, ele guarda estes valores que aqui estão e temos, obviamente, também o nosso carrinho, que é absolutamente fundamental para nós podermos finalizar a nossa encomenda. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou copiar esta estrutura que aqui está, ok? Neste caso até só preciso desta, e vou colá-la aqui num fecheiro de texto. Vocês podem abrir aqui com um duplo clique, colocar aqui esta apresentação, simplesmente para vocês terem uma referência de quais são os elementos que vocês necessitam perceber que existem na nossa sessão. Então, como é que eu verifico se um determinado cliente está ou não logado? Através da verificação se existe esta variável na sessão, ok? Ou esta ou uma das outras quaisquer. Mas neste caso, se vocês virem pelo cliente, vocês vão rapidamente perceber se ele existe ou não. Então, reparem aqui o seguinte. Se eu agora, já agora podemos também fazer esta experiência, que é muito simples, que é eu fazer aqui um logout
ir aqui novamente ao meu carrinho, clicar em finalizar encomenda e reparem, desapareceram todos os dados do meu cliente, fruto do trabalho que nós já fizemos no desenvolvimento anterior da nossa loja. Então aqui o que é que nós vamos fazer aqui? Eu já não preciso disto, vou deixar aqui comentado, depois vamos limpar. Eu quero verificar se o cliente existe logado ou não. Então eu vou fazer aqui. Verifica se existe cliente logado. Então, if is set session cliente, se está definida uma variável cliente, ele deveria fazer qualquer coisa. Ora, eu aqui vou perguntar pela negativa, isto é, se não estiver logado, ele vai ter que mostrar o quadro de login. Portanto, vai ter que redirecionar para o quadro de login. Ok? Para redirecionar para o quadro de login, nós vamos verificar aqui como é que fazemos este redirecionamento. Ora, se bem me recordo, nós temos no nosso Store, aliás, podemos fazer isto Ctrl+P, Store, nós temos uma função para redirecionamento. Reparem, ela está aqui. Ok? Se eu agora fechar aqui tudo isto, abrir aqui, ou então consultar aqui, vamos aqui verificar na Store, que nós temos aqui Redirect. Ora, quando eu clico aqui no Redirect, e obviamente eu tenho aqui, o Redirect faz basicamente isto. Se eu passar aqui uma rota, ele faz o redirecionamento, faz aqui um location, etc. Faz já isto tudo. Portanto, reparem como, à medida que nós vamos avançando no desenvolvimento do projeto, todas estas funções que no início, quando as desenvolvemos, pareciam absolutamente inúteis, elas começam agora a fazer sentido. Ok? Então eu vou usar aqui o Redirect do Store. Reparem, vou aqui fechar. Neste caso, vou aqui ao meu carrinho. Então, se não existir sessão, ele faz um redirecionamento para o quadro login. Vamos verificar se funciona. Vamos fazer aqui um Store. Store é um método que vai ser estático e, portanto, nós vamos fazer um redirecionamento para a rota que nós queremos. Ora, qual é a rota que nós queremos? Neste caso, é a rota login. Okay? Nós já tínhamos, inclusive, criado tudo isto. Reparem, se eu for aqui ao Store, nós já tínhamos criado tudo isto para que a rota não tenha que ter o A sequer. A rota é colocada ali, o A já é adicionado automaticamente. Então, vamos aqui verificar como é que vai acontecer. Neste caso, se abrirmos aqui as rotas, nós temos aqui o início e vamos ter aqui uma para o login, que é esta que aqui está. Portanto, está correto aquilo que nós fizemos aqui ao colocar redirect para o login. Ok? Vamos aqui fazer isto. Vamos colocar aqui, pelo sim, pelo não, um eco teste. Vamos verificar se ele vai avançar e se não vai aqui mostrar este eco teste. Não é suposto acontecer isso. Então vamos aqui recuar. Ok? Não temos nenhum utilizador logado. Portanto, ao finalizar a encomenda, reparem o que é que ele fez. Foi para o quadro de login. Portanto, está correto. Nós temos aí, no entanto, que fazer o tal sistema que vai permitir fazer o seguinte. Depois de ir para o quadro de login, ele vai ter que guardar, antes de ir para o quadro de login, uma variável na sessão, uma variável temporária. E que nós podemos definir o que quer que seja. Então, reparem, eu vou fazer assim e vocês vão perceber na prática. Coloca na sessão um referer temporário. O que é que significa o termo referer? O termo referer significa de onde é que eu venho, ok? É um termo que está associado normalmente ao sistema de pedidos e respostas do protocolo HTTP e o referer significa exatamente isso. Aliás, se nós formos aqui puxar as ferramentas do programador e vocês vão ter a oportunidade de verificar se forem aqui ao network e fizerem eventualmente aqui um refresh, vamos aqui recarregar. Vamos verificar se encontramos aqui alguma informação deste género. Eu não vou perder aqui muito tempo com isto. Se vocês forem aqui clicar uma, ok? Aqui nos headers, vocês por vezes vão encontrar aqui um referer. Referer Policy, Origin e eventualmente aqui iriam encontrar outras informações relacionadas com o referer. O referer é exatamente isto. Isto é de onde é que eu venho. É aquilo que me permite por vezes voltar atrás, por exemplo, ok? Mas não vamos estar a perder muito tempo com isso, não é necessário. O que nós vamos fazer aqui, então, é o seguinte, este referer temporário. Ora, o que é que nós vamos fazer? Session. Vamos dizer que na sessão nós vamos colocar tmp carrinho igual a true. Ora, significa que quando eu clicar aqui e não existir um cliente logado, ele vai adicionar isto à sessão e depois vai abrir o login. Ora, no meu quadro de login, vamos aqui abrir, neste caso, o clientes
e vamos colocar aqui o cliente. Nós temos aqui com certeza será aqui no main. Ora bem, no main, eu vou aqui novamente fechar isto, nós vamos aqui procurar o login, ok? Temos aqui o login submit. O login submit, à partida, terá aqui a criação dos dados na sessão. Então vamos aqui verificar, ok? Erro no preenchimento do formulário, etc. Analisa o resultado, login válido, coloca os dados na sessão. Ora, é aqui que nós temos o redirecionamento para a nossa loja. No entanto, aqui nós vamos verificar o seguinte: se existir aquela variável temporária que eu aqui coloquei, ok? Neste caso, se existir esta variável temporária, o que é que ela vai fazer? Vai redirecionar para o carrinho, ok? Então, em vez de ser o store redirect, ele vai fazer um store redirect carrinho. Então, vamos fazer o seguinte: if is set session. Vamos colocar aqui isto que aqui está. Ok? Portanto, se eu estiver aqui definida esta variável, nós vamos fazer uma coisa. Caso contrário, vamos fazer outra. Ok? Portanto, se ela está definida, nós vamos fazer um store redirect para carrinho. Ok? Então vamos testar aqui o nosso sistema para verificar se ele está a responder corretamente. Portanto, refrescando tudo isto, nós neste momento não temos nenhuma conta logada. Ok, vamos então fazer aqui 2 ou 3 testes muito rápidos. A primeira é fazer logo um login aqui direto. Ok, vamos fazer um login, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos clicar aqui em entrar. E reparem, não aconteceu rigorosamente nada, o sistema não foi para a nossa loja. Vamos fazer aqui um logout. E, entretanto, eu lembrei-me que faltou aqui uma pequena coisa, que é o seguinte. Quando ele faz o redirecionamento para este carrinho, antes disso ele vai ter que remover esta variável da sessão, porque senão ela vai lá ficar sempre. Então, nós vamos fazer aqui um unset daquela variável, ok? Portanto, remove a variável temporária da sessão e depois redireciona para o carrinho. Basicamente é isto que está a acontecer aqui, ok? Então vamos lá testar o nosso sistema novamente. Isto é, já vimos que se fizermos um login ele não vai diretamente para o carrinho, não era suposto ir, ok? Então vamos aqui clicar no carrinho, não temos ninguém logado e vamos clicar em finalizar a encomenda. Ele vai verificar que não há ninguém logado. Agora vamos aqui preencher os dados. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. E reparem como automaticamente ele saltou para o carrinho. Já não ficou na página inicial da nossa loja, ok? E isto é muito interessante. Se eu agora voltar aqui à loja, eu posso voltar ao carrinho, etc. Mas isto permite-me facilmente fazer isto. Isto é, ir ao carrinho, finalizar a encomenda. Não estou logado. Coloco aqui os dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar em entrar e vou parar diretamente à minha loja. Eu posso inclusive fazer um redirecionamento ainda melhor, que é aquilo que nós eventualmente vamos fazer no próximo vídeo desta série, que é, em vez de finalizar, em vez de redirecionar novamente para aqui, eu já vou avançar para o passo seguinte. E é isso que nós eventualmente iremos fazer no próximo vídeo desta série.